Glória a Deus. Então eu gostaria que cada pessoa, que você que está conosco pela internet, que você que está aqui, possa abrir o seu coração. Porque nós é que obstruímos a voz do Espírito Santo. Porque nosso dia a dia nós não o buscamos. E quando nós começamos a buscar, nós abrimos um canal novo por onde o Espírito fala. Como diz, se você hoje está com necessidades e quer receber uma palavra vinda dos céus, você tem que saber que o Espírito Santo habita dentro daquele que teve uma experiência de novo nascimento. E quem ainda não teve uma experiência de gerar e de novo nascimento, agora é o tempo. Entrega a sua vida ao Senhor e pede: Espírito Santo, entra em mim. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, como dono da minha vida. Eu aceito a Cristo porque eu reconheço os meus erros, eu me arrependo dos meus pecados e eu declaro que eu desejo ter uma nova vida. Eu não consigo por mim mesmo chegar a Deus, mas através do sangue precioso de Jesus Cristo, com intrepidez, eu posso chegar no Santo dos Santos. E Ele enviou o Espírito de Deus para falar. E agora você pode ouvir a voz do Espírito. Se você tem uma pergunta, é a hora em que você vai falar com Ele. E como Ele está dentro do seu coração, você vai dar liberdade, liberdade, liberdade para o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vai lhe responder e vai ministrar a vida do Senhor em você. Então fala: eu te quero, Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo. A minha vida está diante da tua presença. Eu te quero, em nome de Jesus. Fala com Ele. Derrama a tua presença.
rompe as cadeias. Libera a vida de cada pessoa. Toda carga, todo peso que está sobre os seus ombros, sejam arrancados, sejam retirados agora, em nome de Jesus. Entra com intrepidez no Santo dos Santos agora e louva o nome do Senhor. Oh, alababarais. Eu quero sim agora ouvir. Eu clamo, meu Deus, ouve agora a minha voz. Somos teu povo. Eu sou teu filho. Agora eu clamo em unidade com tua igreja aqui. Espírito de Deus, invade e livra aqui cada vida, enche de paz agora. Te adoro, eu te amo, obrigada, meu Pai, Senhor. Em nome de Jesus, liberdade, Pai, envia, Senhor, no espírito de cada pessoa, que seja rompido todas as barreiras, para se ouvir, Deus, a vontade do Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que seja quebrada todas as fortalezas, todos os sofismas, os conceitos, Pai, que estão impedindo a minha vida de vitória, a minha vida de relacionamento, a minha vida de intimidade contigo. Nós te clamamos em nome de Jesus. Fala,
comigo. Oh Pai, fala agora neste lugar. Oh Deus, fala, Senhor Jesus. Oh Haramarai, oh Hai, oh Sei. Pai, santifica, Senhor, a vida de cada pessoa. Nós precisamos nos santificar e nós precisamos nos preparar para andar na Tua presença, dia após dia, desde o deitar, ó Deus, durante a noite, desde o levantar, durante a manhã, durante o meio-dia. Ao meio-dia, Senhor, repreendemos o pavor, o espírito do meio-dia, aquele que atormenta, Deus, aquele que atormenta no meio da tarde, aquele que atormenta no meio da noite, o pavor noturno, em nome de Jesus. Em cada hora do dia, cada entidade que se levanta durante o dia para torturar, para aprisionar, para gerar dúvidas, confusões, Deus, armadilhas, nós destruímos todas essas fortalezas. Agora, em nome de Jesus, rompe as cadeias. E Deus venha trazer, Deus, as ações dos céus. E anjos guerreiros venham estar aqui neste lugar. Anjos guerreiros venham estar na vida daquele que está participando, estar em unidade neste culto, aonde estiver, em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus, que o óleo do Espírito Santo seja derramado agora, Pai, mais do Senhor. Obrigada, meu Pai. Eu quero, Senhor, a Tua vontade. Eu quero conhecer. Eu vou obedecer. Eu quero obedecer, meu Pai. Obrigada, Senhor. Venha fortalecer a vida de cada pessoa neste lugar. Então, em nome de Jesus, levanta um exército nessa cidade. Um exército, Pai, que vai guerrear e não vai se abalar. Um exército, Pai, que vai guerrear e vai enfrentar qualquer coisa e vai permanecer, mesmo com provações, dificuldades, perseguições. Um exército que está disposto a levar o reino de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, queridos,
nós temos que ir à presença do Espírito Santo. E por causa disso, gostaria de dizer que Deus nos levanta para sermos guerreiros de Deus. Tivemos uns dias tão maravilhosos, onde Deus veio falando nesse tempo sobre a importância da intercessão. Amém? E como eu posso ser um bom intercessor? E eu gostaria de dizer algumas das características para eu ser um bom intercessor. E o primeiro deles, é claro, é o amor. Amém? Eu preciso de ter o amor de Deus no meu coração. Primeiro eu vou amar Deus, porque se eu não amar a Deus, eu não vou ter necessidade nem desejo de orar. Porque o intercessor é aquele que ora e que fica no lugar da situação, da pessoa, de todas as coisas. Ele vai dar a sua vida para alcançar aquele objetivo. Ninguém na terra faz nada se não desejar ardentemente e se não tiver amor. O primeiro amor é o amor a Deus. O segundo amor é o amor às pessoas. E eu preciso de ter algo que é extremamente importante, que é a identificação. Eu tenho... Quem ama se identifica. E olha, nós vivemos numa sociedade e o ser humano como pessoa, ele tem uma característica. Eu vejo um problema na vida de uma pessoa, ou uma decisão que alguém tomou, ou um pecado na vida de uma pessoa, e nós imediatamente temos uma atitude de julgamento. Por quê? Por que ele fez isso? Por que ele chegou nesse ponto? Por que ele está desse jeito? E muitas vezes nós desprezamos as pessoas por causa do estado em que aquela pessoa se encontra. E não temos... Não, ele merece. Ele aprontou mesmo? É melhor que ele sofra. Ele tem que aprender. Ele precisa de aprender. É assim? Em nome de Jesus, nós temos que entender que muitas vezes nós não sabemos o que está no coração das pessoas. Por que uma pessoa teve determinadas atitudes? Você não sabe? Nós julgamos de fora, mas nós não estamos dentro. E não sabemos os traumas, as feridas, as circunstâncias, o que levou alguém a ter uma determinada atitude. E às vezes foi a pior, até por uma defesa, por tantas coisas. Mas independente, quando eu me torno intercessor e quando eu amo alguém, eu vou me identificar. Quem ama se identifica. Eu preciso me sentir como o outro se sente. Quando a gente pensa numa mãe que tem um filho que se entregou para a droga, para um pecado grave, com certeza, se você falar em relação àquele filho, por mais errado ou por que ele tenha feito, até tem roubado a casa, porque eu já vi filhos que chegaram em casa e roubaram tudo que tinha dentro de casa para conseguir a droga que ele tanto ansiava. E a mãe? Como que fica a mãe diante disso? Ela vai lutar. E mesmo que foi perdido tanto na sua história, ela ama tanto que ela não vai olhar pelo que perdeu. Ela vai olhar, eu preciso de resgatar. Eu quero lutar pelo meu filho, porque eu amo o meu filho. Então eu preciso me identificar e amar intensamente cada pessoa.
O que gera o desejo de interceder e pedir diante de Deus é exatamente esse amor, essa compaixão que eu vou ter para com essa pessoa. E quando eu começo a ter esse sentimento, eu não posso desistir. Ah, mas não tem jeito, eu já lutei tanto, eu já fiz tanta coisa por esta situação, por essa pessoa, e ela não muda. Queridos, nós precisamos de ter perseverança. A apóstola Geisa sempre diz, e vou repetir, para mim, todas as pessoas têm jeito até o último fôlego de vida na vida delas. Às vezes diz, mas aquela pessoa aprontou, ela fez isso, ai, não tem mais jeito. Eu sempre disse, não, espera. Quem sabe, até o último momento, na hora da beira da morte, ela ainda vai clamar e ainda vai receber a restauração e as bênçãos de Deus. Porque o que mais Deus anseia é que nós possamos ir para a eternidade. O que aconteceu aqui na terra, isso vai ficar. Mas a minha vida eterna é o mais importante. Então, vamos deixar que essa compaixão, esse amor e a perseverança, é possível haver uma demora na conversão, na consolidação de uma pessoa. E às vezes Deus vai autorizar que essa pessoa passe por dificuldades enormes, até passam por situações impossíveis e sofram. Não importa. O importante é não parar e não negligenciar e não deixar de interceder, porque Deus está trabalhando. Aleluia! E você vai ter ousadia constantemente. Eu vou dizer uma coisa, algo que Deus gerou na minha vida. Como eu disse, né, já tem uma caminhada de muitos anos, agora já foram 51 anos de uma caminhada intensa, e desde o momento que eu conheci a Cristo até hoje, o fogo nunca se apagou. O mesmo fogo que eu recebi quando eu conheci a Cristo, eu posso dizer para você que é verdade. Esse fogo é maior agora e sempre cresceu. Eu não consigo parar. Porque quando você verdadeiramente teve uma experiência forte e profunda com Deus, como que você vai olhar para outra coisa na sua vida? Você viu que Jesus realmente te salvou? Sabe, você fala disso, você pensa nisso, você vive porque você sabe que Ele é tudo para você. É tudo. Isso tem que ser gerado na vida de cada um. Às vezes a gente vem na igreja, ouve o culto, aleluia, fala de vez em quando, mas não tem aquele fogo diário, constante. E o Senhor fica olhando para a terra e procurando. Quem são as pessoas que estão prontas? Quem são as pessoas que eu vou poder contar com elas na terra para cumprir o propósito que eu, o Senhor, tenho. E Deus tem falado tanto nesses últimos dias sobre isso. Eu estou impressionada como Deus tem falado. Deus olha para a terra e procura no meio das pessoas. Quais são as pessoas? Quais são as pessoas que estão prontas para ouvir a minha voz? Você precisa de aprender a ter ousadia, ser liberto de todas as feridas, dos complexos. Eu estava ministrando alguém e eu disse para uma pessoa, e essa pessoa disse, comecei a observar uma empresária capaz, com tantas habilidades administrativas.
E essa pessoa se sentia pequena, inferior. Eu disse, primeira coisa, você precisa de reconhecer quem tu és. Você precisa de saber que você é importante. Porque não é a questão de me sentir superior. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei que Deus me deu uma habilidade, que Deus me deu um dom. E eu quero exercer esse dom para Deus. Agora eu vou me colocar numa inferioridade ouvindo a voz do inimigo e dizer, ai, coitadinho de mim, não tem... Mas peraí, olha para ti. Olha quantas coisas que você já teve a habilidade de desenvolver e agora você está se sentindo um pequenino. Mas isso é um inimigo que está jogando. Não! Só basta ser fiel. O Senhor vai te levar passo a passo para o lugar que Deus preparou para você. Amém. Mas eu primeiro preciso de estar firme diante de Deus e sabendo que eu tenho sim um dom, uma habilidade que não depende de mim. Foi Ele que me capacitou. E eu sei que Ele me capacitou e Ele vai me dar condições. E eu vou exercer. Então eu não tenho complexo de inferioridade, medo, culpa. Eu sei que com autoridade eu vou entrar na presença do Senhor e eu vou lutar, porque não sou eu a causa daquela situação, daquela pessoa que Deus colocou no meu coração. Porque eu não posso me sentir inferior se eu estou lutando e intercedendo por alguém ou por uma situação. Não sou eu. É o Espírito Santo que vai me usar. Amém. Vocês estão entendendo? Porque muitas vezes a gente está numa guerra. E a gente está lutando. E aí começa, gente, Satanás, ele cria tantas coisas ao nosso redor. Ele cria historinhas, ele cria fatos e coisas para o quê? Para gerar em mim um sentimento de insignificância, de impotência, de incapacidade. E quando eu acredito nestas coisas, eu começo a desistir do propósito que Deus me chamou. E se eu começar a desistir do propósito que Deus me chamou, eu vou parar de interceder com ousadia. E eu já vou interceder. Deus, se o Senhor quiser. Não é se o Senhor quiser. O reino de Deus é tomado por esforço. Deus pôs-nos aqui na terra, depois que nós nascemos de novo, Ele foi que disse, ide, eu, você e todos nós, por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele mandou, Ele trouxe uma palavra para que cada um de nós possamos ir e agir. Você está aqui para agir. Não é para vir à igreja sentar para mim. Não existe crente que vem na igreja e senta no banco. Quem vem para a igreja e senta no banco ainda não entendeu. Você recebe a palavra, se une ao corpo de Cristo, louva, adora, recebe força, sai da igreja e exerce o teu chamado neste mundo, levando a verdade do Evangelho para todos aqueles que Deus te coloca à sua frente. Amém. Muitas pessoas dizem, é o apóstolo, o líder, o pastor, é o evangelista que tem que fazer. Todos somos evangelistas. Amém. Este ministério não é para alguns. Existem evangelistas de multidões, né? Que foram chamados
com ministérios específicos, mas cada um está num lugar. E no lugar aonde você se encontra, aquele apóstolo, aquele pastor, aquele líder, até o evangelista não vai estar. Eu não tenho capacidade, eu, apóstolo Geisa, de entrar dentro do teu emprego, da tua loja, do teu restaurante, do teu emprego, onde você mora, e eu chegar lá e evangelizar as pessoas que você se relaciona. A única pessoa que pode fazer é você. Então você tem que ir. E para você alcançar o propósito de Deus, você precisa de assumir essas pessoas e interceder por essas pessoas da maneira certa. Amém? Amém. Então, o que Deus vai fazer é gerar na sua vida um peso nas suas costas. Eu digo, eu louvo a Deus. Quando eu aceitei a Cristo, Deus deu a oportunidade para mim estar em contato com muitos evangelistas, pastores e líderes que desafiaram a minha vida. E o meu pastor, ele era um grande evangelista. O meu pastor, que eu digo que é o meu pai mesmo na fé, se chamava Pastor Glaicon Terra Pinto, de Belo Horizonte. Ele foi o que mais desafiou-me e ensinou-me tanto a interceder, quanto a fazer batalha espiritual, quanto a evangelizar. Cada pregação dele tinha 50, 100 pessoas que se convertiam por culto, com palavra de desafio. E ele falava a verdade. E eu disse: Senhor, em nome de Jesus, é isso que nós necessitamos. E por isso eu não podia pregar na igreja, mas foi gerada no meu coração um peso pelas vidas. E eu pensei: Senhor, eu sou responsável pelo planeta Terra. Quem que você acha que você é responsável? Você acha que você é responsável por levar a Cristo? Para quem? Ninguém? Você acha que a única coisa que você é responsável é vir à igreja, ouvir uma palavra e viver o evangelho na sua casa e só? Eu digo, você ainda não entendeu nada do verdadeiro evangelho. Porque se fosse só isso, bastava converter, morreu, vai para o céu, acabou, não tem mais trabalho na terra. Não. Nós, quando aceitamos a Cristo, somos ativados por Deus e algo acontece dentro de nós, que Deus coloca um peso, e eu pensava na minha pequeninez e juventude de 12, 13, 14, 15, 16 anos, eu tinha um sentimento no meu coração de que a responsabilidade do planeta Terra era minha. Eu, na escola que eu estudava, achava que todos aqueles alunos daquela escola, quem tinha que levar a Cristo para todos eles era eu. Então eu ficava, Senhor, como que eu vou fazer? Deus, aquele colega, aquela outra turma, senhores, se eu não falar, eles vão pro inferno. Algum dia você já pensou assim? Que tipo de vida você leva espiritual? E aí eu saí, às vezes eu tinha que andar numa cidade muito grande, eu tinha que andar de ônibus. E eu entrava no ônibus, aqueles ônibus cheios. Andava, às vezes, a gente anda, às vezes, 40, 50, uma hora de ônibus, às vezes, né, muito mais, cidades grandes. E eu dizia, e quando você está dentro de um ônibus comum, circular, você olha para a expressão das pessoas e você vê uma tristeza estampada na feição das pessoas.
Porque elas estão totalmente sozinhas, então elas expressam aquilo que elas estão vivendo. E eu dizia, Senhor, olha, essas pessoas, e agora? Todas essas pessoas estão aqui perto de mim, e eu não sei, Senhor, eu não posso fazer nada, eu quero que essas pessoas também te conheçam. Eu não vou contar agora, porque muitos de vocês já sabem, né? Que um dia Deus mandou eu começar a ler um folheto. Então eu li o folheto para a pessoa do lado. Aí eu pensei, o folheto para a pessoa do lado é muito pouco, né? Aí eu falava bem alto. E vou dizer para vocês, a minha voz, Deus é tão fantástico que Ele muda tudo. A minha voz não saía, gente. Eu não tinha voz. A minha voz era baixinha. E eu disse, Deus, a minha voz é baixa. O que eu vou fazer? Deus, muda o timbre da minha voz. Eu quero ter uma voz forte e possante. Porque se eu falar alto, os outros vão me ouvir. Sabe que todas as coisas que você orar, Deus vai responder? Aí eu pregava nos ônibus para 3, 4 pessoas. Sempre te juntava uma turma para mim. E um dia, saindo de um culto, eu era da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, pastor Ivênio dos Santos. Eu saí e o Espírito Santo disse, vai lá na frente e fala. E eu levantei, gente, Deus tem uma palavra para vocês, Jesus te ama, você quer entregar sua vida a Jesus? E Deus começou um ministério. E eu preguei Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os versículos. Quando eu ia entrar em Atos, o Senhor trouxe-me para o sul do país. Então, aí eu preguei em tudo quanto é lugar, nos ônibus. Inúmeras experiências. Por quê? Porque dentro de mim tinha um fogo e um desejo de que todas as pessoas do planeta Terra pudessem conhecer a Jesus. É isso que eu quero. Que você possa pensar que você tem responsabilidade de levar a Cristo para todas as pessoas do planeta. Quantas pessoas você fala por dia a palavra de Deus? Por dia. Eu pensava, Deus, eu não posso dormir, fechar os meus olhos um dia sem ter falado pelo menos para uma pessoa de Jesus. E às vezes, estudando numa escola, né? Estudei em várias escolas, uma escola que eu estudava manhã, tarde e noite. A Federal. Eram 3 turnos. E aí era tanto estudo e tal, chegou em casa. Cheguei em casa, fui orar. Deus, hoje eu não falei para ninguém. Eu ia pro meu pai e chegava pro meu pai e perguntava, porque uma das coisas muito importantes na vida é a obediência. Pai, você deixa eu sair? Já era 8 horas, 9 horas da noite. Pai, deixa eu dar uma volta. Você me deixa sair? Essa hora, sim, eu precisava de fazer alguma coisa. Meu pai deixava. Eu ia pra rua, andava nas ruas no escuro e falava, Deus, quem está precisando de ouvir uma palavra agora? E eu andava pelas ruas pedindo que Deus me mostrasse alguém. É verdade. Aí, de repente, eu via alguém andando na rua, eu parava, eu posso falar uma coisa para você? Você sabia que Jesus te ama, que Jesus tem um propósito? E nessas experiências encontrei pessoas que choraram, que abriram o coração e que falaram, eu estava esperando por isso, fazia orações, as pessoas se convertiam com tanta facilidade.
Às vezes eu não encontrava ninguém. Então eu andava e chegava no ponto de ônibus da cidade, perto da minha casa. E o ônibus vinha. Eu nunca olhei qual era a placa do ônibus. Eu dizia, entrava no ônibus, pregava no ônibus, ia até o final do ônibus, e voltava no ônibus até aquele lugar e pregava na ida e na volta. Pronto, evangelizava, podia ir dormir. Como que pode eu passar um dia sem levar o evangelho? Porque qual foi o primeiro chamado da minha vida? Evangelista. E eu pergunto, todos nós devemos ser evangelistas. E você tem que gerar isso no seu coração. Quantas pessoas você hoje falou de Cristo? Hoje. Amanhã, você vai colocar um propósito diante de Deus. Amanhã, você vai trazer uma palavra para alguém. Mas, para que coisas aconteçam, Deus vai gerar um peso, uma carga que vem sobre você, por causa de um sentimento forte, de um desejo intenso, que Deus gerou no teu coração. Por pessoas, por situações e pelo amor. É o próprio Espírito Santo que compartilha conosco os pesos que são os pesos que Deus está sentindo. Por quê? O Senhor está esperando na terra que as pessoas conheçam a Ele. E ainda Jesus não voltou, porque ainda tem pessoas que estão prontas para conhecer a Jesus. Mas para que Jesus volte, como diz a palavra, todos precisam de ouvir a palavra de Deus. Você quer que Jesus volte logo? Mas não é só falar, é gerar algo que a pessoa entenda. Então tem que ser com fogo, discernindo a palavra, que mexa no coração daquela pessoa e ela compreenda. Aí ela vai decidir, eu quero Deus ou eu quero o diabo. Muitos decidem não por Deus. Nós temos que também, como intercessores, quando eu vou falar por alguém, quando eu vou pregar uma palavra, eu preciso de um discernimento para discernir pelo Espírito Santo o que está agindo na vida dessa pessoa, o que está impedindo com que essa pessoa compreenda a palavra de Deus. Porque existem impedimentos reais que paralisam, que a pessoa ouve e não entende. Ela fica aprisionada em conceitos errados. Discernir o que está por detrás da situação que nos apresenta. E gerar no espírito, a palavra de Deus diz, com dores de parto, para alcançar o propósito que Deus tem. Vocês estão compreendendo como é fantástico o que Deus tem preparado para nós, para levarmos? É o ID. É o ID de Jesus. Esse ID de Jesus é maravilhoso. E você tem que ser responsável. Ah, mas eu tenho tantos problemas. A palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Quando eu me dou, quando eu abençoo, quando eu ajudo aqueles que estão necessitando, Deus levanta pessoas. Olha, por um caminho Deus traz a bênção. E o que Deus traz? E por 7 caminhos Deus vai trazer a resposta. Porque quando eu entrego a minha vida ao Senhor, Deus sabe das minhas lutas, Ele vai responder da forma certa. Então, eu quero falar rapidamente sobre a pessoa mais importante
agora, que me capacita a ser um grande intercessor. Você quer ser? Amém. Amém? Amém. Haverá uma batalha. Haverá uma guerra espiritual. Essa batalha é real. Haverá uma colisão contra, na verdade, a fortaleza maligna que está aprisionando uma vida. Porque todos nós estamos aprisionados pelo mal. Aquele que não conhece a Cristo é escravo do pecado. É isso que a Bíblia diz. Colidir com violência contra a força do mal, mas gerar dores de parto para trazer à luz todos os propósitos que Deus tem para determinadas situações. Como? Através de quem? Do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Você sabe, tem pessoas que estavam, eu vi outro dia uma reunião aonde estava se falando do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Sabe quem é o Espírito Santo? Às vezes a gente sabe e não sabe. O Espírito Santo é Deus. Mas o que é o Espírito Santo? É Deus, mas ele é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. E quais são as características de uma pessoa? Porque as trevas dizem que o Espírito Santo é só uma energia ou uma força ativa. Não. O Espírito Santo é Deus. Amém? Amém. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 17 diz: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarei. Aqui nós estamos vendo que a Bíblia diz que nos últimos dias, os últimos dias é os nossos dias. Foi quando que o Espírito Santo veio sobre a terra, a partir do Pentecostes. Amém? No Pentecostes, o véu foi rasgado de volta a baixo quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte, abriu-se oportunidade, o Espírito Santo que habitava só no lugar santíssimo, num quartinho pequenininho que não tinha direito de atuar sobre a terra com toda a liberdade. A partir da morte e da ressurreição, Jesus comprou o direito do Espírito Santo poder agir sobre o planeta Terra e sobre as nossas vidas. E diz que nesses dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Não diz na Bíblia, o Espírito Santo será derramado sobre todos os crentes, sobre todos os santos, sobre todos aqueles que são os mais santos e separados. Não. A Bíblia diz que nos últimos tempos o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. O que significa isso? Eu tenho condições de pegar e derramar um Pedro sobre uma Patrícia? Uma pessoa sobre outra? Não. Por quê? São dois seres que ocupam espaços diferentes, que são pessoas diferentes. Como que eu vou derramar uma pessoa que é o Espírito Santo sobre outra? Eu vou dizer,
é uma linguagem simbólica. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Tem a linguagem literal, que é Jesus estava andando em Jerusalém. A linguagem simbólica, o Espírito será derramado sobre toda a carne. E a linguagem espiritual, que eu estava num abismo, num lugar, num lago de lodo. No mundo espiritual eu estava num lugar específico. São 3 tipos de linguagem. Aonde que está escrito este texto de que o Espírito Santo profecia de Joel, que está escrito: derramarei, Joel 2, versículo 28 e 29. Amém? Então, meu espírito, os vossos filhos terão sonhos e assim por diante. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isso é, e agora nós vamos para João 14. E nós vamos ver, no Evangelho de João se fala muito sobre o Espírito Santo. João 14 fala sobre o Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos ver o versículo 16. E nós vamos conhecer como que eu posso ser um grande evangelista ou uma pessoa que verdadeiramente vai viver e levar a intercessão a ter frutos. Não é aquela oração teórica, quadradinha, teórica. Tenho que conseguir romper, chegar na presença do Senhor, para que Deus me ouça e Ele deseje, né, agir. Eu tenho que fazer Deus acontecer. Deus não vai acontecer assim, ó. Tu nem tá aí. Ai, Deus abençoa o fulano, Deus abençoa o fulano, Deus faça isso, assim. Tu não tá nem aí. Tu tá fazendo uma oração teórica. Tu acha que Deus vai ficar ouvindo? Ah, Deus, só por causa que você tá fazendo. Não, você tem que amar. Você tem que fazer com fogo. Você tem que fazer com vontade, sabe? Para que as coisas aconteçam. Em João 14, 16 diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Quando o Espírito Santo veio, Ele entrou no corpo do ser humano e Ele passou a habitar dentro de nós. Morar dentro de nós. Quem? O Espírito da verdade. Mas aí eu estou no meu emprego, e no meu emprego eu sou, tenho um patrão, e o meu patrão vira para mim e diz assim: manda dizer que eu não tô. E eu pego o telefone e alguém me liga e eu diz: ah, o meu patrão não está. No momento que eu falei uma mentira, ah, mas não é mentira, o meu patrão, tô obedecendo, peraí. No momento que eu falei uma mentira, o Espírito Santo fez assim, ó. Ele ficou aprisionado dentro de mim, paradinho, quietinho. Por quê? Qual que é o oposto de Deus? A palavra de Deus diz que eu vivo na verdade. E se eu falo mentira, eu me torno o quê? Filho do diabo. Quem é o pai da mentira? É uma guerra. Ô, gente, a gente não mente nem por brincadeira. A gente tem que aprender a falar a verdade em todas as coisas, mesmo se doer. Só que eu preciso de saber agir com sabedoria. Se o meu patrão me pede e me diz: você vai ter que dizer que eu não estou, eu vou saber como agir. O meu patrão não pode atender. Qual o problema? Ou eu tô falando uma verdade, ele não vai atender. Pronto, marca uma hora com o meu patrão, arranje uma estratégia, mas não mente.
Nós temos que aprender a viver a verdade do Evangelho, porque quando eu minto, eu estou impedindo a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso enganar, gente. Eu não posso ser falso. A verdade liberta. Amém? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas, versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará. Uau! Eu preciso entender que o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas vezes, algumas coisas, porque nessa minha trajetória, nessa minha caminhada, eu decorei muitos versículos. Decorava no mínimo um versículo, sempre um versículo por semana ou mais. Então, a gente decora os versículos, os anos passam e aí você esquece de voltar ali. Quando você vê, eu já decorei esse versículo, glória a Deus. E você está falando para alguém, às vezes eu estou trazendo uma palavra na igreja, eu estou pregando, eu estou conversando com uma pessoa. E quando eu tinha 17 anos, eu decorei um versículo, eu nem lembrava. E na hora que eu falo, o Espírito Santo sabe que aquele versículo que eu decorei com 17 anos de idade diz respeito àquilo que eu estou pregando agora. E sabe o que o Espírito Santo faz? Lembrar. Ele tinha me ensinado. Ele lembra. Aí eu posso falar aquela palavra. Porque eu aprendi, eu me dediquei. Significa, o Espírito Santo vai me ensinar a verdade. Mas o Espírito Santo vai me ensinar a verdade, mas é extremamente importante que eu passe tempo na presença de Deus para aprender aquilo que a palavra de Deus ensina. Quando eu leio as Escrituras, o Espírito Santo trabalha e faz com que isso seja assimilado no meu corpo espiritual. Amém. E na hora necessária, Ele me lembra. Amém. Ele me lembra. E Ele vai me fará lembrar. Não é você, querido. Tem coisas que fazem parte do mundo espiritual. Então, ele vai ensinar, mas também não é aquela teologia teórica. A teologia teórica até Satanás sabe. Não é a teologia teórica, é uma teologia que vem movida por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa. Eu pergunto para você, se a palavra de Deus está falando que o Espírito Santo vai me ensinar, eu digo, eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus para a igreja, ensinando, amém? Amém. Mas eu não fiquei 5 minutos antes lendo um texto, decorando o texto para chegar aqui e trazer para a igreja. Quanto tempo foi necessário na minha trajetória para mim aprender, estudar, ter relacionamentos com Deus, ter experiências com Deus, para chegar aqui e ensinar? Para uma
pessoa chegar na frente, trazer uma palavra e ensinar para gerar mudança na vida das pessoas, ela tem que ter embasamento. Amém? Amém. Se a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo ensina, significa que o Espírito Santo é um mestre. Também significa que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é mais do que um doutor. Ele é sábio, ele é capaz, ele é inteligente, ele sabe. E quem ensina somente é uma pessoa capacitada. E uma força e uma energia não tem capacidade de ensinar nada para ninguém. Então, eu estou dizendo que este Espírito Santo quando Jesus Cristo disse: eu enviarei, eu vou para o Pai e enviarei para vocês outro Consolador, significa que é alguém que tem as mesmas características, alguém que tem as mesmas características de Jesus Cristo, isto é, alguém chamado para ficar agora ao seu lado, que pode exercer as mesmas características que Cristo exerce. Porque ele é uma pessoa. Então eu preciso de dizer, eu vou ao Pai e eu intercedo e eu clamo, Espírito Santo, que ensina todas as coisas, ensina-me como eu posso interceder, como eu posso ser um mediador agora disso, dessa pessoa, dessa situação, daquilo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Agora nós vamos para o capítulo 15, no versículo 26. Aleluia! Que diz assim: quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Quem que vai falar do Pai? Eu falo a palavra, por isso que eu sempre disse, você quer dar um testemunho e levar uma pessoa a Cristo, você pode contar a sua história, pode falar as coisas que você viveu, o testemunho que aconteceu na sua vida, isto é maravilhoso, mas o que vai mudar a vida de uma pessoa não é o teu testemunho. O que vai mudar a vida de uma pessoa é você usar versículos bíblicos, de preferência de cor, para a palavra viva entrar no coração das pessoas, porque o nosso testemunho é bom, ativa, mas o que gera uma transformação na vida de qualquer pessoa é a palavra de Deus. Sem palavra de Deus, ninguém se converte. Ninguém se converte porque eu sou eloquente, porque eu sou vibrante, porque eu sei muito. Não. Eu levo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu preciso de falar o versículo. Eu preciso de falar que tem que haver o arrependimento. Tem muita gente que até hoje se sente bom. Você acha que você é bom? Eu vou dizer uma coisa. A característica do incrédulo, daquele que não se converteu, é que ele se acha excelente. Nunca fiz mal para ninguém, nunca matei ninguém, nunca fiz, sempre pensei no bem dos outros.
Essa é característica daquele que não conhece Deus. Porque quando eu conheço a luz de Cristo e essa luz entra no meu coração, eu entendo, Senhor, eu sou o pior de todos os pecadores. Senhor, eu fiz tanto mal, eu penso mal do outro, eu sou julgador, eu sou crítico, eu tenho desejos horríveis, eu falo mal, eu faço isso, eu tenho tendências pecaminosas, eu tenho desejos. Senhor, se eu pudesse, eu matava o meu colega do trabalho, eu matava minha mãe, se eu pudesse, porque eu não suporto, porque eu sou egoísta, eu quero tudo pra mim. Senhor, eu sou pecador, eu preciso me arrepender dos meus pecados. O primeiro passo para uma pessoa ter uma experiência verdadeira com Deus é entender aqui dentro, sou pecador, preciso de arrepender, preciso de um Salvador. E como que isso? Aqui diz, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo faz um trabalho sobrenatural, quebra a casca que está na vida das pessoas se achando bom e perfeito, quebra as barreiras e mostra para a pessoa, e a pessoa compreende que ela é pecadora. Quem que convence? Tanto que no capítulo 16, no versículo 8, diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, ele é que vai gerar uma transformação na vida da pessoa. No versículo 13 diz, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Qual é a pessoa que tem a capacidade de guiar alguém? Só uma pessoa que é um líder, uma pessoa sábia, um líder capaz. Significa que o Espírito Santo é uma pessoa que é um mestre, que ensina, que discipula, que fala de si, que fala do Pai. É uma pessoa que convence do pecado, que convence da justiça, que convence da vontade do Pai. O Espírito Santo me guia para me andar na vontade do Pai, e é o Espírito Santo que me fala a vontade de Deus. Igreja, o que mais nós estamos necessitando nesses dias? Da liberdade ao Espírito Santo. Não é aquilo, vamos agora adorar a Deus. A gente vê tanto expressões e tudo. Amém. Você está sentindo um fogo de Deus. Aleluia. É mais do que isso. A minha decisão, eu me entrego aqui, na mente e no espírito. Numa decisão interior, numa postura de vida, de entrega. Porque eu preciso de saber que eu vou
me conectar com Deus, Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo veio à terra. Agora eu recebi o fogo, entendi que não vem de minha capacidade para ministrar. Amém? Então eu vou poder guerrear e eu vou poder interceder, porque eu tenho peso de Deus para levar as vidas para conhecer a Jesus, e eu vou gerar com dores de parto. É uma guerra de batalha espiritual para remover do caminho, tirar todos os obstáculos na vida de pessoas, na vida de instituições, na vida de cidades, para que as pessoas possam conhecer e serem livres para glorificar o nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos entendendo? Amém. Você quer ser vencedor? Amém. Você quer ser um verdadeiro intercessor segundo o propósito de Deus? Amém. Você quer que o Espírito Santo te capacite? Eu digo que quando eu me converti, eu era criança pequena, e ninguém nunca falou sobre esse assunto. Me converti no acampamento da Mocidade para Cristo. Sou fruto dessa missão. E foram anos que eu ia todos os anos, em todos os retiros. As férias eram de janeiro, era 4 semanas ou 5 semanas. Eu ia por semana, tinha o retiro de uma equipe. Então a primeira semana era de crianças, a segunda de adolescente, a terceira de jovens. Aí depois a última era, mesmo não tem idade para líderes, eu ia. E tinha as atividades. Então tinha a pregação da manhã, tinha os grupos e tal. Aí depois tinha o tempo que todo mundo podia jogar futebol, vôlei no intervalo. Tinha um período de esporte. E aí a Geisa pensava, tu acha, Senhor, que eu tô aqui e eu vou jogar vôlei? Eu não, quero buscar o Senhor. Então eu pegava meu caderno e minha Bíblia e ia pro monte. E eu ficava no monte, arranjava umas pedrinhas, um cantinho para me sentar. E eu ficava olhando, tinha a Lagoa dos Ingleses, tinha uma lagoa e tinha monte do outro lado, tinha um monte do lado de cá. E eu olhava para aquela lagoa, para o outro lado, para o outro monte, e eu dizia, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, eu quero destruir todos os demônios dessa terra. O Senhor vai me levar a destruir todos os demônios dessa terra. Senhor, e eu quero andar no mundo espiritual. Você acha que alguém naqueles acampamentos falava disso? Quem que gerou uma coisa no meu coração? Deus. E eu olhava assim, Senhor, eu quero olhar naquele monte, eu quero ver um anjo. Eu não desço desse monte enquanto eu não ver um anjo ali. Deus, eu quero ver todos e destruir todos os demônios do planeta. Desde 12 anos, todos os dias, eu clamava, Deus, eu não sabia, eu quero destruir todos os demônios desse planeta. E eu chegava a chorar, e eu sentia dor. Eu vou destruir todos os demônios desse planeta. E eu sabia que eu estava tendo dores de parto. Eu sabia que eu estava gerando ministério. Quando a gente tem dores de parto, espiritualmente, é quando Deus gera dentro de você um grande desejo. Você pode ter dores de parto para o seu filho se converter. Você pode ter dores de parto para o seu patrão se converter. Você pode ter dores de parto para o seu marido ser restaurado. Você pode ter dores de partos para um ministério específico. Você tem que compreender que Deus é que gera. Eu podia imaginar
A minha primeira visão foi com uns 15 anos, na rua. Eu nunca tinha, porque eu nunca fui numa benzedeira, nunca fui numa feiticeira, eu nunca tive, minha mãe nunca teve uma imagem na minha casa, eu nunca fui em ocultismo, nunca nada, porque tanto o pai quanto a mãe não eram convertidos, mas os dois vieram de lares que tinham embasamentos bíblicos, cristãos, evangélicos. Então, eles não trouxeram ocultismo, nem feitiçaria. E a minha mãe, uma vez, estava assistindo um programa na televisão, e a minha mãe disse, você sabe que nós não podemos, você viu que Jesus não aparece a sua fisionomia? Ela disse assim, eu nunca vou esquecer, eu devia ter uns 8 anos, uns 7 anos. Ela disse, você sabe que o rosto de Jesus nós não sabemos como é? Eu nunca vou esquecer, são frases que marcaram. E eu sempre soube que eu não podia me envolver com o ocultismo. Mas uma coisa eu sei, Deus gerou desde criança um desejo de ser libertadora. Amém. E qual é o teu chamado? Você precisa de saber o que te impulsiona. O que mexe? O que você é qual é a área que mexe dentro de você, que faz você ali ler, estudar, buscar, clamar, orar? Porque Deus gera cada pessoa com um chamado. E Deus tem um chamado na sua vida. E você tem que descobrir isso. Qual é? Então, em nome de Jesus, eu quero que você fique em pé. Nós vamos entender essa palavra. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Você entendeu? Que nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai gerar, que vai capacitar, que vai ensinar, que vai guiar, que vai lembrar, que vai testificar quem é Ele e quem é Deus e o propósito que Deus tem. Então, eu vou pedir para você agora repetir uma oração. Fala assim, meu Pai, hoje eu entendi que o Senhor tem um plano, tem um propósito específico para a minha vida. Eu quero sim dar liberdade ao Espírito Santo para agir na minha vida. Eu quero aprender a vontade de Deus. Eu quero que o Senhor possa me guiar na sua verdade. Eu quero que o Senhor me revele, me lembre na hora certa. Mas eu quero gerar. Eu quero ter dores de parto na minha vida para trazer o propósito de Deus e o ministério que o Senhor deseja que eu exerça nesta terra. Pai, me prepara. Eu sei que para isso eu preciso ter um relacionamento íntimo com o Senhor, a ponto que a unção será derramada em quantidade na minha vida. A água do Espírito vai encher na minha vida, gerando a
capacitação para que eu seja um grande intercessor, segundo o propósito que Deus tem separado para a minha vida. Pai, eu te entrego toda a minha vida. Me guia, me ensina, me prepara, me usa e cumpra com este propósito. Eu me coloco à tua disposição para que o propósito que o Senhor tem possa ser cumprido da minha vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tome posse da sua vitória agora. Eu abençoo aquele que está conosco também e que você tome a sua posição, que você seja cheio do Espírito Santo e que você possa ser profundamente usado por Deus, em nome de Jesus. Amém.